Ao invés de correr atrás dela, faça exatamente isso e vire o jogo ao teu favor. Existem certas coisas que você pode estar fazendo para se tornar um cara mais natural, um cara que atrai elas naturalmente, um cara que vai chamar um pouco mais de atenção, que vai fazer com que ela corra atrás, sem precisar se esforçar, sem precisar ficar se esforçando, tá? Então, ao invés de correr atrás, você vai fazer exatamente o que eu vou te falar aqui, e você vai virar o jogo ao teu favor, atraindo elas, se tornando aquele cara mais magnético, através de algumas atitudes, através do entendimento de algumas coisas aqui, que eu vou estar te detalhando através desse vídeo. Eu já peço o seu apoio, que você deixe a sua curtida, que você comente a frase "Eu sou um Alpha 7" para você mostrar aqui o seu apoio a este conteúdo gratuito que eu trago para você. Essa troca de ideia é um conteúdo que eu tento trazer de uma maneira bem elaborada, bem aprofundada. Enfim, sobre esse conteúdo aqui, a gente vai tratar de comportamento, tá? Principalmente o comportamento, porque na sedução, na conquista, o comportamento ele é fundamental, ele é um dos itens mais importantes, e vamos falar sobre sedução natural, sobre atração e etc. Os principais pontos ali, tá? Para você que não sabe, o jogo da conquista ele não se trata apenas de aparência e dinheiro, ele vai muito além, tá? Ele vai muito além. Aparência e dinheiro te ajudam, mas não são determinantes, tá? Se você tem essa crença, mas eu só consigo se eu tiver dinheiro, eu só consigo se eu ficar bonito ou se eu nascer de novo. Se você tem essa crença, você precisa eliminar essas crenças e começar a entender outras coisas que podem acontecer, que podem ali levar você a ser aquele cara que vai ficar com aquelas que tu realmente quer, sem tanto esforço. Existem meios, existem comportamentos, existem atitudes que fazem diferença também. Como eu falei, obviamente, aparência e dinheiro te ajudam, facilitam as coisas, são facilitadores e capacitadores de atração, mas não são determinantes. Para sorte da maioria, existem várias e várias formas de se conseguir ali se tornar um pouco mais atraente. E o mais importante de tudo é saber tomar as atitudes certas na hora certa, tá? Existem vários erros, eu falo de atitude. Às vezes você toma por conta da carência, por conta do apego, por conta enfim, de várias coisas que te fazem tomar atitudes erradas. Se você demonstra atenção demais, dá atenção demais, se esforça demais, automaticamente você é visto como um cara de baixo valor. Então, se você sabe tomar as atitudes certas na hora certa, você vai ser aquele cara mais atraente, vai ser aquele cara que vai manter ela interessada, que vai ficar saindo com ela, enfim, você vai praticamente ali ser aquele cara que a gente chama de sedutor natural, aquele cara que não se esforça tanto, consegue desenvolver uma boa conversa, consegue fazer com que a coisa acabe ali fluindo sem tanto esforço. E a gente vai falar também sobre o jogo de valores, tá? O que é o jogo de valores? É entender que o homem tem o valor dele, a mulher tem o valor dele, cada um tem o seu valor no jogo. O seu valor, ele é composto por diversas coisas, tá? Quando se trata delas, principalmente ali vai ser o que você consegue representar, o quanto você consegue mexer com ela, o quanto ela consegue te ver como um cara superior aos outros, um cara mais esperto que os outros, um cara melhor do que os outros. Esse é basicamente o jogo de valores. E quando o homem comum, ele tende a correr atrás, ele vai simplesmente ser ali desprezado, ele vai ser ignorado, ele não vai ser, eu diria, correspondido. O cara que se esforça muito, o cara que corre atrás, ele não vai ser correspondido e ele vai ali ser ignorado. Então, esses são os pontos desse vídeo, dessa aula aqui, que a gente está preparando, essa troca de ideia, para você ter uma noção do que se trata esse tema, tá? Ao invés de correr atrás, você vai virar o jogo aplicando o que eu vou te falar. E cara, um detalhe importante é que eu já fiz esse vídeo, e esse tema foi o vídeo que mais pegou views aqui na história desse canal, tá? A gente fez uma repaginada, teve que excluir muita coisa para recomeçar
de uma outra maneira para ser aceito por aqui. Então esse foi o tema mais visto. Eu estou procurando aqui os temas que realmente deram certo e você pode estar deixando ali o teu pedido, a tua opinião, algum relato, algum tema que você queira, que eu vou estar transformando em conteúdo aqui detalhado, aprofundado e etc. Enfim, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é o homem comum, tá? O que acontece? O cara, qualquer homem, ele é meio que condicionado. O que seria isso? Ele é convencido a acreditar nas coisas erradas sobre relacionamentos, sobre a vida, sobre dinheiro, sobre muita coisa. Eu sempre defendo a ideia de que o homem ele precisa pensar por si só. Ele precisa se questionar sobre aquilo que ele faz na vida dele. Ele precisa ser o próprio mestre dele, entender que ele ali é quem vai decidir, tomar as decisões, que ele vai decidir o destino dele, o que ele vai ser, o que ele quer ser. Então o próprio homem decidir. O homem que ele é basicamente influenciado, porque todos nós somos influenciados da maneira errada no início, principalmente falando sobre relacionamentos. Você continuar sendo assim, mesmo após você perceber que isso só leva à frustração, à decepção amorosa e etc. Se você se mantém ali acreditando, é uma escolha sua. Você pode simplesmente ver que aquilo está dando errado, ver que aquilo não funciona e recomeçar. Mas qual é esse condicionamento? O primeiro de tudo é ele acredita que precisa se esforçar demais, correr atrás e implorar. Quando eu produzo algum conteúdo falando sobre você se valorizar mais e correr menos atrás, se esforçar menos, os caras que não entendem isso, eles pensam o seguinte: tá, mas se eu tô me esforçando, ela não me quer, se eu não fizer nada, não vai acontecer nada. Essa é uma mentalidade completamente errada. E eu vou te provar aqui nesse vídeo ainda o porquê que isso é completamente errado. No meu treinamento avançado, no meu método avançado ali, eu ensino em detalhes toda a mentalidade, toda a postura, todo o comportamento, o que fazer, o que não fazer, de maneira detalhada e organizada. Se você quiser se aprofundar e entender um pouco mais, eu vou deixar na descrição um link para você saber as informações, o que você aprende, o que você vai receber, para você se aprofundar e dar o próximo passo para dominar o jogo. O treinamento ele serve simplesmente para mudar de uma vez por todas tudo ali o que acontece e simplesmente mudar o teu jogo e fazer você ficar com aquelas que você realmente deseja. Então esse é o principal ponto. É você entender que o jogo ele não é como te disseram, o jogo não é como você acredita. Então se esforçar, correr atrás, implorar, demonstrar e etc. acaba atrapalhando por conta do jogo de valores, que vai ser explicado aqui também. Então você achar que precisa se esforçar, achar que você precisa ficar dando atenção, achar que você precisa ficar correndo atrás, tudo isso atrapalha o teu jogo, tá? Implorar, nada disso funciona. Mas você é convencido de que elas são o prêmio, de que elas precisam ser cortejadas, precisam ser agradadas, precisam ser levadas ali na palma da mão. Tudo isso faz com que você tenha um comportamento, tenha uma postura, uma atitude errada diante delas, te fazendo ser rejeitado, te fazendo ser ignorado, te fazendo ser desprezado e etc. Então esse é o principal ponto. É o principal condicionamento errado ali que acontece, que é você se desvalorizar, achar que você não tem valor algum, achar que você precisa impressionar, achar que você precisa correr atrás, fazer tudo o que ela quer para conseguir alguma coisa em troca. E aí o cara vai de tudo, ele vai ficar tentando mandar mensagem bonita, ele vai ficar tentando dar presentes, gastar o dinheiro dele para impressionar, e ele não ganha nada com isso, tá? E é exatamente o ponto que entra o tal jogo do valor. O que é o jogo do valor? A conquista é um jogo de valores. Para ela ficar contigo, ela precisa sentir e enxergar algum valor em ti. E o valor aqui que eu me refiro não está atribuído ao dinheiro, mas na sensação que você causa nela. Se você não causa nenhuma sensação, nenhuma emoção, você não causa nada, você simplesmente não tem valor algum, você não representa nada. É muito melhor você causar emoções negativas, ruins, etc., do que você não causar nada. O valor inferior versus valor superior, ele é extremamente importante.
Elas preferem aqueles que se colocam em primeiro lugar. E o primeiro passo para você ser visto como um cara de alto valor é você reconhecer o teu valor. Como eu sempre falo, tudo vai começar por você. Tudo vai começar pela tua mente, pela tua autoimagem. A gente fala pouco sobre autoimagem, mas a autoimagem é um dos itens mais importantes, principalmente para se ter autoestima, é a tua autoimagem. Para ter uma boa, para você ter ali um certo sucesso no jogo, você precisa ter uma boa autoimagem. O que é a autoimagem? A autoimagem nada mais é a maneira como você se sente, a maneira como você se enxerga, o que você pensa sobre você, as suas opiniões. Se você tem uma autoimagem negativa sobre si, e essa autoimagem ela influencia diretamente no valor do homem comum. Então, o valor inferior versus valor superior começa por você. Você que meio que define o teu valor. Isso vai aumentar ou diminuir tua autoconfiança. A tua autoconfiança vai transparecer nas tuas atitudes, nas tuas decisões, principalmente ali na tua postura, no teu comportamento, e é isso que elas vão analisar. Elas preferem aqueles que se colocam em primeiro lugar. A maioria dos caras cometem o erro de colocar elas em primeiro lugar, colocar elas no pedestal. Como eu falei, como se elas fossem um prêmio inacessível, enquanto ele é apenas um coitado que corre atrás, que precisa convencer, que precisa implorar para conseguir alguma coisa. O teu valor ele começa na tua própria mentalidade. Você precisa definir um alto valor para si mesmo. Você precisa reconhecer o teu valor. Entender que você é um ser único, que você é um cara que está se desenvolvendo, que você é um cara que, enfim, não seja aquele carinha inseguro, fracassado na tua própria mente. Porque se tu coloca isso na tua cabeça, você mesmo vai acabar sendo basicamente ali visto como um cara de baixo valor. Então, é exatamente esse o ponto. Aqueles que correm atrás não ganham nada, no máximo uma amizade ou até o desprezo delas. Cara, como que funciona o jogo, tá? Explicando de maneira rápida e fácil para você entender. Enquanto o homem, ele precisa ter atitude, o homem precisa não correr atrás, mas ele precisa tomar a iniciativa. Tudo isso na vida do homem. O homem sempre tem que se virar, ele sempre tem que fazer acontecer, digamos assim. Essa é o jogo, o papel, eu diria, do homem. Principalmente do homem comum. Enquanto ele precisa fazer isso, ele tomar a iniciativa, se esforçar e etc., a mulher, o jogo dela é diferente. O jogo dela, como eu sempre falo, é selecionar, apenas escolher. Ela vai analisar e vai escolher, vai decidir e vai escolher. E existe toda aquela, não diria uma realidade, mas em suma maioria a gente vê que ela sempre escolhe o cara mais errado para a vida dela. A maioria sempre escolhe o cara mais errado para a vida dela, principalmente ali antes dos 30, tá? Depois dos 30 ela vai escolher um carinha mais certinho, bonzinho, honesto, trabalhador e etc. Mas antes elas tendem a escolher os caras ali que não são os caras certos. Mas o porquê que isso acontece? O motivo por trás disso é o que te faz entender e dominar o jogo. Cara, no método avançado eu ensino você a ativar. É como se esses caras ativassem um certo instinto, mexesse diretamente com o instinto delas através ali de uma postura dele, tá? Mas não é porque ele é errado, porque ele é mau caráter, porque ele isso ou aquilo. É pelo que ele transmite. E no método avançado, que eu deixo aqui na descrição para você participar, eu falo e explico exatamente como que você faz isso sem ser o cara errado. Mesmo você sendo um cara bom, você consegue causar o mesmo tipo de impacto emocional, fazendo com que ela se atraia por você. Você não precisa mudar o teu caráter, perder a tua índole ou nada disso. Você só precisa ajustar a tua mentalidade e ajustar o teu comportamento. Então, no método Alpha 7 Sedução Avançada, que está na descrição aqui, você aprende um pouco mais sobre isso. Mas enfim, aqueles caras
e ficam correndo atrás, eles não ganham nada. Aqueles caras que colocam elas em primeiro lugar acabam não conseguindo absolutamente nada. No final, o que ela oferece é apenas uma amizade. Quando o cara é legalzinho, certinho, ela tem alguns benefícios, ele dá atenção gratuita, ele faz isso, ele faz aquilo, ela vai manter ele por perto para ganhar a validação dele, para receber favores e etc. Já outros que são muito chatos, entediantes e não demonstram valor nenhum, esses são desprezados e ignorados completamente por elas. Então você precisa entender que o teu esforço ele vai gerar um valor inferior na visão dela sobre você. E aí que começa. O jogo ele começa a mudar quando você começa a entender isso aqui. Revisando os 3 pontos, o maior erro que você pode cometer é acreditar que se você ficar se esforçando, que se você ficar correndo atrás, que se você implorar, isso vai demonstrar o teu amor, o teu sentimento, o teu desejo, e ela vai olhar para todo aquele esforço e te dar uma recompensa. Não é assim que o jogo funciona. E eu vou te explicar mais adiante como que o jogo realmente funciona. Mas antes eu peço que você curta esse vídeo, tá? Deixa o teu gostei aí, porque é um conteúdo gratuito que eu preparo com todo carinho pra vocês aí, pra passar aquela visão. Eu não te cobro nada por isso. Um conteúdo mais aprofundado, mais detalhado e etc. Mas enfim, mais adiante eu vou te explicar ali como que funciona realmente o jogo, o que pode levar você ali a atrair elas sem precisar correr atrás. E a gente chega aqui nesse ponto para revisar, reforçar valor inferior versus valor superior. Elas vão olhar as tuas atitudes, elas vão olhar a maneira como você lida tanto com ela quanto com as outras. Se você demonstra necessidade em correr atrás, necessidade em ficar com ela, você está na real demonstrando valor inferior, tá? Valor inferior, basicamente. E aqueles que correm atrás, você já sabe, eles não ganham nada. Eles não vão ganhar nada, eles vão ser rejeitados, eles vão ser desprezados. Se ele for legalzinho, se ele tiver benefício, ele tem alguma coisa ali a mostrar, ele tem um carrinho, ele tem um dinheiro para levar ela para sair, ela vai aproveitar essa situação para ganhar benefícios gratuitos. E no final, talvez ela vai ser uma amiga, uma boa amiga, porém não vai se envolver intensamente contigo, pelo menos da maneira que tu quer. Então esse é o principal ponto. A mente é condicionada dessa tal maneira e é a principal perda de tempo. E agora a gente chega num ponto que é importante, um ponto que eu considero importante, que são os caras que ganham ela de graça. O jogo ele é muito reverso, o jogo ele é totalmente o oposto que o homem comum é ensinado. Te dizem para você se esforçar, conquistar, você vê que o próprio termo utilizado nos relacionamentos é errado. Conquistar, você não pode estar com esse termo, com esse pensamento na cabeça, você precisa conquistar, porque conquistar é uma palavra muito difícil. É uma palavra que ela deve ser dedicada a objetivos de vida, a uma melhora de vida, a um desenvolvimento. Você conquista isso, você conquista aquilo, mas o simples ato de você conhecer mulheres, de você se envolver com elas, não é uma conquista. Isso era para ser algo perfeitamente natural. Era para ser algo perfeitamente comum, cotidiano, rotineiro do teu dia a dia. Mas é justamente esse talvez você ainda tenha enraizado de certa maneira, que é difícil, que é complicado, que elas não te querem, que elas querem outros caras que têm coisas que você não possui na tua própria mente. E é isso que te mantém preso ali numa realidade de desprezo, de rejeição, de ser ignorado. Você se mantém exatamente por conta da tua visão sobre elas, da tua visão sobre esse jogo dos relacionamentos. Porém, existe alguns caras que são a minoria que ganham de graça. Literalmente, eles não ficam correndo atrás, eles não ficam se esforçando, eles não ficam implorando,
Eles não ficam sendo românticozinhos. O que esses caras fazem? Vamos lá, vamos descobrir agora. São justamente aqueles que não se esforçam por elas que acabam ganhando tudo de mão beijada. É meio que uma lógica simples. Como eu falei, o jogo delas é apenas selecionar e escolher. Se todos os caras estão se esforçando, estão correndo atrás, elas veem esses caras como de valor inferior. Elas buscam os que têm valor superior. E qual cara teria o valor superior na visão delas? Aquele que não se esforça por ela. Aquele que não faz de tudo. Aquele que não tenta agradar. Aquele que não fica dando atenção demais. Ela olha para aquele cara como um cara que não está se rebaixando, não está se diminuindo. É por isso que cafajestes, bad boys, alfas, playboys, etc. Esses caras, eles têm uma certa facilidade. O que ele tem outras opções, porque ele tem um ego lá no alto e ele não se rebaixa. Ele não fica ali bancando, mandando bom dia, dormiu bem, ou tentando mandar frase bonita, ou dizer que tá pensando nela o tempo todo, dizer que tá gostando dela. Com essas declarações, eles não têm essa necessidade, porque o ego deles está lá no alto. E eles não dependem delas para nada. Quanto mais você entender isso, quanto mais você perceber isso, mais rápido o jogo acontece e funciona para você. Isso não tem nada a ver com aparência, não tem nada a ver com dinheiro. Isso vai mexer completamente com o ego e com a mente delas. E é aí que você começa a perceber que esse jogo ele é simples de entender. Você só precisa se colocar no centro das coisas. Ao invés de colocar elas no pedestal, colocar a si mesmo. Jamais se rebaixar, se humilhar, correr atrás e implorar. Esses caras que não se esforçam, não é que eles não falam nada, não é que eles não chegam, não é que eles não têm atitude. Não é assim, não entenda mal. Muitos caras acabam sendo ali tapados ao ponto de não conseguir entender aquilo que eu estou explicando aqui. Que é simples. Não é que ele não tem atitude. Esses caras têm atitude. Esses caras chegam. Porém, eles chegam de uma forma onde ele não se rebaixa, onde ele não se esforça, ele puxa o assunto, ele troca uma ideia, ele dá em cima. Porém, ele espera a reação dela. Se a reação dela é negativa, se a reação dela é de rejeição, ele não fica insistindo, ele não fica dando em cima. Se ele puxa assunto e o assunto não rende porque ela não se interessa, ele sai de cena, ele parte para a próxima. Então não é você ser aquele cara que não chega em ninguém e fica com o queixo lá no alto, não se trata disso. Se trata de você saber jogar o jogo da forma correta. E a maneira que eles jogam é exatamente essa. Chega, dá em cima, desenrola, mas se ele vê que não tá acontecendo nada, que ela não tá interessada, ela não tá a fim de entrar nessa dança, ele simplesmente para de dar atenção, ele para de dar em cima, ele para de flertar, ele para de paquerar. Então, esses caras, eles acabam ganhando tudo de mão beijada, porque o esforço dele é mínimo. Ele só chega, ele faz o jogo dele, usa as cartas dele, mas ela se interessa, ele não se esforça tanto, ele fica com ela e ele não corre atrás. É mais ou menos dessa maneira aqui. Eles não ficam dando atenção demasiada, pois eles têm outras opções. Uma das coisas que o cara solteiro deve fazer é ter outras opções. E esses caras costumam não ter tanto tempo. Não necessariamente você precisa ter o seu dia ou ter a sua vida girando em torno de várias mulheres, mas sim de ter a tua vida ocupada por objetivos, ocupada por trabalho, por desenvolvimento. Mas não deve ser aquele trabalho árduo, aquela coisa, aquele sofrimento, aquele vou vencer, aquela revolta, mas sim uma vida tranquila, uma mente tranquila. O teu tempo, ele deve ser bem gerenciado. Você deve ter ali um momento do teu dia que você vai dar atenção, que você vai responder, que você vai... Então, quando eles não ficam dando atenção, então quando o cara dá essa demasiada atenção, ele tende a ter menos valor.
Ou seja, ele precisa saber equilibrar e moderar e dosar a atenção que ele dá para ela. Eu sei que a carência meio que te incentiva e te leva a ficar no pé, a ficar dando atenção, a querer estar com ela o tempo todo. A carência ela te faz cometer esse erro, mas não entre nessa onda, tá? Então, o cara que realmente está se envolvendo, ele não tem todo o tempo do mundo para ela, pois ele tem outras opções. O ponto importante também, para que você faça ela ir atrás, que faça você virar o jogo, é você ser capaz de provocar alguma coisa. Ela não vai correr atrás se ela não sentir nada por você. Se o cara que ela quer provoca alguma coisa, se ela tem interesse, ela vai automaticamente demonstrar esse interesse. Agora, quando ela não sente nada, o cara não provoca nada, ela não sente nenhum tipo de interesse, não vai fazer nenhum sentido ela sentir a falta desse cara. E para que isso aconteça, é preciso ter uma presença, eu diria uma presença marcante, e uma ausência mais ainda. É um jogo de quente e frio, digamos assim. Ele funciona quando você está presente, você está realmente presente, você se envolve, você se entrega, você provoca emoção, você faz ela rir, você faz o que tem que fazer. E em seguida, você realmente se afasta, tá? Você se afasta de tal maneira que você não dá atenção nenhuma, que você não fica disponível em nenhum momento, e logo após você, no meio da semana, você chama de novo, você reacende de novo, tá? Você não pode esfriar totalmente, se afastar completamente, tá? E passar um mês ou semanas, etc. Você vai saber a hora certa de você tanto se afastar quanto de você se aproximar. Então você precisa saber ali, entender que esse jogo ele existe, exige que você observe os momentos, observe ali o momento certo de fazer certas coisas. Então é preciso ter uma presença marcante e uma ausência mais marcante ainda. É como eu te falei, você provoca emoção, você mexe com ela e em seguida você realmente se afasta, porque se você ficar disponível o tempo todo, ela vai acabar perdendo o interesse, vai acabar perdendo a atração e vai acabar ali te rejeitando, você vai acabar fazendo com que ela esfrie as coisas e simplesmente estrague tudo. E esses são os caras que ganham elas de graça, são os caras que não estão se esforçando, são os caras que sabem o que fazem, são os caras que não estão dando toda a atenção do mundo para elas, são os caras que têm outras opções, outras coisas para fazer. São os caras que têm uma presença marcante e ao mesmo tempo eles têm uma ausência muito mais marcante. Eles se afastam quando necessário. Então esses caras, eles realmente conseguem ali tanto gerar interesse, gerar atração, como também sustentar esse interesse, sustentar essa atração. E a gente parte agora para o outro lado aqui da moeda, né? Que é basicamente o principal conselho de todo esse conteúdo. Inclusive, se você está aqui comigo, eu peço que você curta esse vídeo e comente a palavra Alpha 7 para eu saber que você realmente está me acompanhando. E se você quiser dominar o jogo de uma vez por todas, você precisa ali acessar, conhecer, saber mais sobre o meu método avançado, método completo que te ensina todo o jogo para você nunca mais precisar pesquisar sobre isso, para você nunca mais, você simplesmente vai ficar com aquelas que tu realmente deseja, você simplesmente vai dominar esse jogo de uma vez por todas. Mas enfim, o conselho mas aqui que gira em torno desse tema é jamais corra atrás. Existe uma diferença entre jogar o jogo e correr atrás, e essa diferença ela é brutal, ela precisa ser entendida, ela precisa ser bem interpretada, porque senão o cara vai errar, ele não vai conseguir desenvolver um bom jogo. Então a diferença entre jogar o jogo e correr atrás, ela precisa ser entendida. Então vamos lá, vamos fazer você entender, porque tem muitos caras que eles acham que jogar o jogo ou mandar uma mensagem ou chegar nela, ele já está correndo atrás, porém não é bem assim, tá? Jogar o jogo, vamos lá, primeiro vamos explicar um pouco sobre o que seria jogar o jogo. Jogar o jogo é você chegar, é você ter atitude, é você flertar, puxar assunto, enfim, você vai ali movimentar as coisas, porque se você espera, nada vai acontecer. Se você tem medo, tem timidez, você não vai conseguir fazer nada, tá?
Então, você precisa se mexer, se movimentar, fazer acontecer. Você vai chegar, você vai ter atitude, obviamente você vai observar para chegar naquelas que você tem alguma chance, aquelas que estão te dando alguma bola, alguma atenção, algum sinal de interesse. Assim facilita e evita rejeições. Então, você vai chegar, você precisa ter atitude, você precisa flertar, você precisa puxar assunto, conhecer e etc. Isso é basicamente jogar. Isso seria jogar o jogo, isso não é correr atrás. Mandar uma mensagem, chamar para sair, nada disso é correr atrás. Isso é natural, é o teu papel e vai fazer parte desse jogo. Quando você entende isso, você para de cometer o erro de ficar esperando. Muitos caras acham que o jogo é ficar parado esperando, é fingir que é o prêmio e não fazer nada. Porém, não é assim que as coisas acontecem. Você precisa ter a autoconfiança, entender que você é o prêmio, mas ao mesmo tempo você precisa cumprir com o teu papel, que é chegar, que é simplesmente fazer a tua parte, que é chegar, ter atitude, flertar, puxar assuntos, conversar. Isso tudo é jogar. É natural, deveria ser natural, mas a maioria está confundindo isso com correr atrás. Agora, o que seria realmente correr atrás? Qual seria o erro que você está cometendo? Correr atrás é quando você está em uma situação que ela te ignora, ela já te disse não, e mesmo assim você continua, tá? E mesmo assim você continua insistindo, você continua a insistir. Deste modo, é correr atrás. É quando você viu que ela não entrou no jogo, viu que você fez o que tinha que fazer, mas ela não deu atenção. E mesmo assim você fica mandando mensagem, você fica dando em cima, você fica tentando enquanto ela te ignora. Se isso acontece, aí sim você está correndo atrás. Você está insistindo em alguém que não está minimamente interessada em você. E mesmo sendo desprezado, o cara continua a insistir, continua a procurar, a mandar mensagem. Ela já disse não, ela é fria, ela não responde, ela trata mal. Isso sim é correr atrás. Perceber essa diferença, entender essa diferença no jogo, ela acaba sendo ali fundamental. Tá? Então entender essa diferença entre correr atrás e jogar o jogo acaba sendo fundamental, porque senão você vai acabar aí cometendo o erro de ou ficar parado demais, porque tem cara que quando começa a entender o jogo ele fica muito parado, ele espera demais para tomar uma atitude, ele espera demais para fazer alguma coisa, ele fica muito esperando ao invés de agir. Tá? O homem ele precisa agir, ele precisa jogar as cartas, ele precisa chegar. Ele precisa desenrolar. Ele faz acontecer o próprio jogo dele. Ele escolhe por quem se atrai. Ele escolhe em quem ele vai chegar, em quem ele vai dar atenção e tudo mais. Se ele esperar, as coisas não acontecem, tá? As coisas não acontecem. Você ainda não tem aquele poder de atração ao ponto de simplesmente atrair elas mesmo estando parado porque você exala uma energia ali que você sabe do que você é capaz. Cara, isso leva um pouco mais de tempo, leva um pouco mais de experiência no jogo para você conseguir gerar uma atração mesmo estando parado, tá? Então se você está começando, você precisa bater de frente com a tua timidez, você precisa chegar, desenrolar, jogar o jogo e aí por aí vai, tá? Então jamais corra atrás. Aprenda a diferença entre jogar o jogo e correr atrás para você não cometer o erro. Chegamos aí a virar o jogo, que é equivalente ao ponto mais importante aqui, que é aprender a dosar melhor a tua atenção. Nunca dê a tua atenção demais, nunca dê a tua atenção de graça, nunca dê demasiada atenção, ou você será repulsivo, fazendo com que ela perca todo o interesse logo de cara, ou vai fazer com que ela nem sinta nenhum interesse por você, ela fique completamente ali te ignorando, porque você se entregou de bandeja, porque você se entregou demais, porque você... Tipo daquele cara que ele se declara, ele se entrega, ele se joga cedo demais e ele comete esse erro bobo aí, tá? Então, aprender a dosar melhor a atenção, aprender a dar os passos na hora correta, aprender a dar o bote na hora certa é fundamental, porque se você não sabe o que está fazendo, você joga todas as cartas na mesa, você se declara, você simplesmente não sabe o que está fazendo, não toma as atitudes certas na hora correta. É por isso que, de novo, eu te convido a conhecer o método avançado, aí lá eu te ensino tudo. Se você quiser saber mais informações sobre o que eu ensino nesse método, eu vou deixar o link na descrição com mais informações para você ter uma noção do que eu estou te falando lá. Se você clicar nesse link, você não vai se arrepender.
você vai ver coisas ali, alguns resultados que você vai ficar muito surpreendido, tá? E como eu já havia dito em algum ponto anterior, é importante você ter outras opções. Aprenda a dividir isso. Evitar colocar todas as fichas em uma única donzela parece uma atitude de esperteza, tá? Porque quando você coloca todas as fichas em uma só, corre o risco de você dar muita atenção, você demonstrar demais, e isso fará com que ela perca completamente o interesse por você. Então, é necessário saber jogar esse jogo. É necessário saber equilibrar ali as opções, as cartas, as jogadas que você faz. Tudo isso é importante. Você colocar todas as fichas em uma única, você pode perder ela pode te rejeitar e você pode ter perdido o teu tempo. Muitos caras, às vezes, mandam mensagens falando que eu tô há 1 mês conversando, há 2 meses. Já teve caso de um cara falar que ele ia se encontrar com ela no final do ano e ele tava conversando com ela, uma espécie de namoro ali, uma espécie de namoro online. Isso não existe, tá? Isso não existe. Se você é um cara solteiro, isso não vai existir. Você tá perdendo todo o teu tempo ali com uma grande bobagem, uma ilusão, uma mera ilusão. É importante você ser um pouco mais esperto, entender que o jogo ele tá o tempo todo mudando. Uma vai embora, outra vem, outra vai, outra vem, outra fica e outra vai. É sempre girando dessa maneira. Se você é aquele cara que tá livre, você simplesmente pode entender que o jogo ele é dessa forma. Por isso, quando você acaba se apegando, né, acaba colocando toda a expectativa, a tua carência, cria toda aquela ilusão, aquele apego emocional, faz com que você simplesmente cometa esse erro bobo, de perder o teu tempo, de investir atenção demais, de se declarar, correr atrás e tudo mais, isso fazendo com que ela, obviamente, isso vai fazer com que ela perceba o teu alto interesse, o teu alto apego, e aquilo vai tornar você um cara de baixo valor na visão dela. Então esse é o ponto. E um dos principais também é manter o foco, tá? Manter o foco em si mesmo, sempre colocar a si mesmo em primeiro lugar como o centro da tua vida. Aprender a tirar o teu time de campo quando necessário. Quando perceber que você está se esforçando demais e ela de menos, você precisa saber aceitar ali a rejeição, aceitar a derrota e partir para a próxima. É sempre melhor fazer isso do que correr atrás. Muitos caras não aceitam, muitos caras já criam a ilusão, criam o apego de que precisa ficar com uma, e ele tende a insistir. Só que ela não dá a mínima para ele, e ele vai perder o tempo, ele vai insistir, ele vai correr atrás, e tudo isso leva ele a ser aquele cara bobo, a ser aquele cara de baixo valor. Para virar o jogo é preciso você aprender a dosar a tua atenção, principalmente se ela não está retribuindo, você precisa cortar completamente a tua atenção e focar em outras coisas, tá? Focar em si mesmo, focar em outras opções, tudo isso é fundamental. Manter o foco em si mesmo, aprender a sair de tirar ali, parar de dar atenção, parar de investir tempo em quem não tem tempo para você e simplesmente seguir em frente, tá? Isso leva você a ter um certo comportamento correto, né? E o principal ponto que tu precisa entender é que se você quiser de fato ir além, dominar isso, aprender como que funciona, aprender mais coisas, conteúdo não só básico como esse, mas um conteúdo mais avançado, mais aprofundado, eu preparei um método completo que eu vou estar deixando o link na descrição, tá? Um link com mais informações. Lá você vai, nesse link, clique no link, você não vai se arrepender, você vai saber o que você vai receber, o que você vai aprender, que tipo de conteúdo você vai encontrar. Você vê resultados já são mais de 100 alunos, né? 100 membros, 100 homens já transformados com esse método, e agora está numa versão nova, uma versão 2.0, uma versão mais avançada, e você vai ver no link todas as informações. Caso você queira fazer parte, vai ter um botão no final da página, lá no final do site, pro WhatsApp, tá? Para você solicitar a tua vaga. Esse não é um método para qualquer curioso, qualquer um pode entrar, não é bem assim, tá? Você precisa solicitar a tua vaga e realmente, para que eu saiba realmente se você vai levar a sério, se você vai aplicar ou não, tá? Porque se você não pegar o método, não estudar e não aplicar, nada vai acontecer. Então, se você quiser saber mais informações, você pode olhar, mas se você quiser fazer parte, você precisa clicar no botão e solicitar a tua vaga
diretamente aí, caso você tenha dúvida, caso você queira tirar alguma dúvida, você pode clicar nesse botão e falar comigo, tá? Sobre o produto, sobre o método. Tá na descrição, acesse agora, tamo junto e eu te vejo do outro lado.